amados, muita alegria que nessa manhã nos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prove a Deus que tivéssemos mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. No último domingo nós encerramos um trimestre de estudo e hoje estamos iniciando mais um tema, dando continuidade àquilo que nós estudamos na última semana. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar e deu dons aos homens como tema. Na verdade, eu quero até ler para vocês que nós iremos estudar nesse trimestre. E deu dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diácono, a multiforme sabedoria de Deus. Veja bem, como estamos apresentando nesse início, vemos que temos muita coisa boa pela frente e eu quero te convidar a fazer o esforço de não perder essas aulas. Eu tenho certeza que se você acompanhar essas aulas, elas serão uma bênção, sem dúvida, em sua vida. Vamos para a leitura bíblica em classe, nessa manhã. A leitura bíblica está registrada na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. E 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 4, 5, 6 e 7. Leiamos a palavra de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, verso 4 ao 7, diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em Efésios, no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E essa é a verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Conforme essa proposta, verifica-se quão importante é essa matéria para nós. Dando continuidade, na introdução, nós vamos ver o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons como uma manifestação sobrenaturais
definidos como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então vejam bem, é só levarmos em consideração dons de Deus, na sua própria, nessa forma de expressar, já leva-nos a concluir tratar-se de um presente de Deus, algo que vem de Deus com uma finalidade específica, a finalidade de nos tornar forte, nos edificar, fazer com que venhamos cumprir o grande propósito do Eterno. Se analisarmos à luz do Evangelho, Deus, a missão do Senhor na terra é resgatar o homem, é fazer com que este tenha a oportunidade de retornar aonde ele parou. Notem bem que o pecado, sem dúvida alguma, fez com que nós deixássemos de caminhar com Deus e ocorressem, literalmente, uma divisão entre nós e o Senhor. E hoje, através do sangue, o sangue vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ocorre a salvação, a oportunidade de salvação, a abertura de uma porta aonde podemos entrar por ela e encontrar a liberdade. E todo esse processo confirmado pela palavra, que é o projeto, a intenção de Deus desde o início, o Espírito de Deus, os dons de Deus, ele vem para nos ajudar, nos auxiliar, para que venhamos alcançar essa proposta divina. É como o Senhor Jesus, ele dizia lá para os seus discípulos lá no passado, com a verdadeira ênfase para hoje, valendo a mesma palavra, valendo para hoje. Quer dizer, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido, correto? Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então ele veio buscar um homem perdido, dar a ele uma oportunidade de ser salvo. Os dons na Bíblia, do Antigo Pacto, vamos começar analisando-os no Antigo Pacto. O dicionário bíblico, Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como os observamos no regime da Nova Aliança. Quer dizer, estas dádivas divinas estavam presentes no meio do povo de Israel. Quando falamos na Antiga Aliança, estamos falando, nos referindo, evidentemente, ao povo de Israel. O que fora disso seria alguns prosélitos, evidentemente aqueles que, dentre os gentios, se convertiam ao judaísmo e assim passavam a fazer parte da mesma nação. E aquilo que aprendemos, o que queremos dizer,
que essas dádivas divinas não estava acessível a todo o povo. Era apenas uma classe de pessoas que recebiam essa unção, essa inspiração, essa graça divina, e que era também de uma forma limitada. Nós podemos ver um exemplo disso, o que acontecia, por exemplo, com Sansão. Sansão, um juiz de Israel, em que, em determinados momentos, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele se tornava forte, ou seja, ele tinha uma força sobrenatural que era capaz de aniquilar todos os seus inimigos. Nós vemos todo na história bíblica exemplos de Sansão com uma queixada de jumento. Ele mata, por exemplo, 1000 homens. Um homem que encosta, depois de cego, quando ele já estava cego, quando ele resgata, ele perdeu a unção, mas quando ele resgata novamente, ele pede para ser guiado para uma coluna que sustentava o templo. E encostado naquela coluna, o poder de Deus vem sobre ele, e ele sacode aquele templo, rebentando com todos os seus inimigos. Então isso aí é um exemplo dessa dádiva de Deus presente no Velho Testamento. Por exemplo, na época da construção do tabernáculo, quando Deus deu capacidade a alguns homens para construir peças do tabernáculo, peças especiais, os profetas, os reis da época, eles recebiam uma unção especial da parte de Deus. Salomão, o Senhor apareceu para ele de noite e o Senhor fez a seguinte pergunta para Salomão: agora pede o que queres para que eu te dê. Olha só, Salomão, tendo aqui uma oportunidade de ouro diante de Deus, olha o que ele faz: Senhor, que eu tenha sabedoria para conduzir esse povo de Israel. Então, o que Deus disse? Terás sabedoria. E Deus ainda deu ele ouro e prata. E olha só, Deus deu o que ele pediu e o que ele não pediu. Aquele verdadeiro exemplo, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nunca houve na face da terra alguém tão sábio quanto Salomão. E é interessante que quando se fala de dons de Deus não é aquilo que se aprende na faculdade, não é aquilo que quando nós estamos falando de algo sobrenatural, nós não estamos falando de algo que algo empírico, por exemplo, nós estamos falando de algo sobrenatural realmente. A partir daquele momento que Salomão pede a Deus sabedoria diante da proposta do Eterno, ele teve uma sabedoria singular, como nós vemos nos textos sagrados. O que aconteceu, por exemplo, com Bezalel, já fizemos referência a ele alguns instantes atrás, e agora de uma forma mais enfática, Bezalel, ele tinha um conhecimento de arquitetura que era como se ele tivesse frequentado as melhores faculdades de hoje, do século 21, para que ele tivesse a engenharia que Bezalel dominava na construção de peças para o tabernáculo. Então é isso aí, o que nós aprendemos, essa presença de Deus, esses dons espirituais lá no Velho Testamento, tanto na vida de profetas, na vida de reis e de outras pessoas, como é o caso, o exemplo de Bezalel, dos juízes, etc. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece em diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi.
Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Nós já mencionamos. A palavra dar de Natã, em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação dos homens para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons espirituais. Bom, fazendo uma separação entre período veterotestamentário e neotestamentário, nós vamos encontrar aí, como um marco divisor de águas, o sacrifício de Yeshua, a morte vicária de Jesus, correto? Então, olha só, este noticiado nos Salmos, nos profetas, nos reis, veio se cumprir naqueles dias, correto? Então, olha só, com a morte de Jesus, o que aconteceu? O seu sangue derramado na cruz fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sangue de Jesus tem o poder de afastar a ira de Deus, tornando Deus propício. A esse fato, a esse tempo, a esse cumprimento da profecia, Joel fez referência. Depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Notem bem que essa profecia de Joel, ela faz uma referência ao tempo neotestamentário, um tempo em que Deus, após o sacrifício de Yeshua, ele derramaria o seu espírito de uma forma gloriosa sobre toda a carne. Evidentemente, toda a carne é aquele que crê, correto? Porque é necessário crer. É pela graça que somos salvos, mas mediante a nossa fé. Primeiro é necessário crer. Então, olha só. Joel profetizou que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E quando o Senhor, alguns instantes antes dele ascender aos céus, se ocultar em uma nuvem, que os discípulos indagavam a ele se naquele tempo ele haveria de restaurar Israel. O que ele disse? Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo, o poder de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Então, quer dizer, o Espírito Santo, que agora ia descer sobre os discípulos, é exatamente um revestimento de poder. Esse revestimento de poder vindo dos céus é a dádiva divina, é o presente de Deus que nos serve de armadura, que nos serve de tudo aquilo que nós necessitamos para vencer todas as dificuldades que se opõem à nossa salvação, correto? Ora, a semelhança de Israel, lá no Velho Testamento, que venceu os desafios. Quais os desafios que Israel venceu? São tantos. Israel vem enfrentando desafios, tanto de uma forma específica, de uma forma singular, como em todo um conjunto. Por exemplo, se olharmos em José, quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido como um escravo,
após ele passar vários tempos naquela cisterna onde eles o lançaram para que morresse. Ele desce ao Egito. Então, olha a prova que ele enfrenta, até o momento em que ele vai parar lá na casa de Potifar, e Deus o abençoa de uma forma espetacular. E, evidentemente, a bênção, a presença de Deus, a promessa de Deus na vida de José, fez com que todos os seus irmãos fossem, a casa do pai de José fosse abençoada, até o momento, um tempo em que surge um rei que não conhecia José, não conhecia sua história e começa a judiar de Israel. Mas Deus tira eles do Egito. E isso aí estamos aqui apresentando as dificuldades que eles haveriam de enfrentar. Dificuldades no deserto, depois vem o mar, vem Amaleque e muitas outras situações, até o dia que eles entraram na Terra Prometida. Para eles entrarem na Terra Prometida, quantas guerras tiveram que enfrentar, mas Deus sempre estava ao seu lado. Quer dizer, eu digo que a semelhança de Israel, para alcançar o alvo divino, hoje, o Espírito de Deus, sobre a vida daqueles que creem, tem o poder de lhes dar o necessário, todas as ferramentas que são necessárias para que eles possam alcançar as promessas de Deus, para que eles possam efetivamente ver concluído em suas vidas o projeto de Deus, correto? Jesus disse: mas recebereis a virtude do céu, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo é o poder de Deus para a igreja caminhar, para a igreja ter condições de curar os enfermos, cumprindo as promessas de Deus, para a igreja ter condições de proclamar o Evangelho, de prosseguir com determinação e certeza, sabendo que aquele que a chamou, aquele que a escolheu, está ao seu lado, correto? Olha só, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis. Para quê? Em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Por quê? É para a glória de Deus, é projeto dele. Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber o dom do Espírito, correto? Isso faz menção àquele momento em que ele estava na cruz por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Você pode estar certo que os seus pecados faz com que você mereça castigo, faz com que você mereça sofrer, faz com que você mereça a morte. Nós pecamos e com isso criamos uma conta que nós não tínhamos condições de pagar. E o que ele fez? Ele encarna no ventre da Virgem, vem a esse mundo como um homem, pagar a minha dívida e a sua dívida. Quer dizer, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. As mazelas, as bofetadas que ele tomou, provavelmente, há algumas horas antes dele, alguns segundos, vamos dizer assim, eu disse algumas horas, mas alguns segundos antes dele render o seu espírito ao Pai, ele estava ardendo em febre, de tanta
tortura e agressão que ele sofreu dos judeus, dos romanos, a pedido dos judeus. Por causa de que isso? Para nos dar o perdão, para nos dar a oportunidade de sonhar. Correto? Então quer dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Novo Testamento deixa claro que todos os crentes têm acesso a Deus através de Cristo. Por quê? Naquele momento, quando ele cumpriu tudo o que estava sobre ele, ele disse o seguinte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento que ele faleceu, ele morreu na cruz, a Bíblia disse exatamente no momento se fez trevas sobre a superfície da terra e o véu do templo se rasgou. Ora, o fato do véu do templo ter se rasgado significa que ficou um acesso a nós. Obrigado. Um acesso a nós para entrarmos no reino do céu, correto? Então vejam bem, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Bom, vamos falar dos dons espirituais. Já que Deus deu essa dádiva aos homens, daquele dia da festa do Shavuot, conhecida como Pentecoste, porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Naquele dia Deus deu dons aos homens. Naquele dia se cumpriu a profecia de Joel. Naquele dia se cumpriu a promessa de Deus. Correto? Então olha só, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, para nós entendermos essa didática. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em sua carta, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo, correto? Então quer dizer, vejamos que, de acordo com como o apóstolo propõe, ele não trouxe números clausos, um número específico dos dons, como se nessas 3 cartas estivesse exaurido. Pelo contrário, esses aí ele nos apresentou e faz questão de enfatizar que esses presentes de Deus, essas dádivas divinas, tem por escopo nos dar todos os elementos necessários para nós fazermos essa batalha e sermos vencedores, correto? Fazermos essa batalha e sermos vencedores. Eu me lembro da última lição, quando nós falamos lutar ao lado de Deus, nesse Sarael, lutar ao lado de Deus, lembrando da passagem do Jaboque, quando Jacó lutou ao lado de Deus, lutar com Deus, lutar ao lado de Deus, Sarael, correto? Os dons espirituais têm essa finalidade, correto?
Então vejam bem, essa divisão acompanha a classificação dos dons, conforme se encontra na Epístola Paulina, os Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois, quando o apóstolo expõe o assunto nas cartas, ele não apresenta como exauriente, mas para que nós venhamos entender a proposta de Deus através dos dons. Vamos ao segundo ponto. Os dons de serviços. Dons de serviços espirituais e ministeriais. Vamos falar um pouquinho desses dons. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Pois bem, é muito interessante essa colocação com os membros do corpo humano. Imagine você que o corpo humano é toda uma unidade. É toda uma unidade. Ora, o olho não pode dizer à boca, não tenho necessidade de ti. Da mesma forma, o fígado, um órgão do corpo humano, não pode dizer ao estômago, não preciso de ti. Porque vejam bem para vocês, fazendo essa comparação com o corpo, se o fígado da pessoa, se a pessoa estiver com um problema de digestão, esse problema essa má digestão vai lhe trazer um desconforto, vai lhe trazer uma situação, um mal-estar, correto? Que enquanto essa situação não for superada, essa pessoa não vai se sentir bem. Então vejam só, cada órgão, cada membro do corpo tem a sua função e tudo contribui para uma unidade. Quando tudo isso está funcionando perfeitamente, essa unidade traz um bem-estar, a felicidade do próprio corpo, correto? Da mesma forma, assim é enfatizado com relação aos membros do corpo de Cristo. Os dons, eles têm diferentes funções. E quando nós recebemos esses dons espirituais, nós não podemos se sentir superior aos outros. Se Deus, por exemplo, pela sua misericórdia, pela sua graça, me concedeu algum dom espiritual, isso não é para que eu me sinta superior a alguém, isso não é mérito meu. Isso pertence a Deus, é de Deus, é para a sua glória, é para o crescimento da sua obra. Por isso ele já começa, o autor começa trazendo essa reflexão, né? Cada membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, porque quando alguém se acha autossuficiente, ele acha que ele não precisa dos outros. Aí a gente começa a olhar por cima, correto? Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos do serviço, subtende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra, certo? Os dons são de Deus e é nos dado para que nós
o usemos com sabedoria, para a glória do nome do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Como já vos dissemos, são ferramentas concedidas pelo eterno Deus para nos propiciar mais sucesso nessa empreitada que Ele nos comissionou, correto? Deus nos comissionou para realizarmos uma tarefa. E para que nós venhamos realizar essa tarefa com sucesso, Ele nos concede os dons espirituais. É para essa finalidade. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 1, correto? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, Paulo quer que você esteja bem informado, que você seja esclarecido, que você entenda o porquê você recebeu um dom de Deus e que você seja fiel a usar, ao permitir que esse dom seja manifestado na sua vida. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são 9 dons listados em 1 Coríntios. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós não vamos entrar em detalhe desses dons hoje, porque o tempo não nos permite e teremos nas próximas lições oportunidade para entrarmos em detalhe acerca de cada um desses dons. Mas o que eu quero que você entenda a priori é que esses dons são sobrenaturais, são manifestações sobrenaturais. É uma coisa tremenda, né? É algo que Deus lhe permite fazer, que permite acontecer na sua vida de uma forma miraculosa. Como citamos o exemplo de Salomão, quando ele recebeu sabedoria, uma sabedoria singular. Quando nós citamos Bezalel, ele recebeu também uma sabedoria, uma capacidade maravilhosa no ofício que ele exerceu na construção das peças do tabernáculo. De uma forma miraculosa também, no Novo Testamento, a igreja recebe uma unção de Deus, uma unção na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, na fé, uma unção para curar os enfermos, para operar maravilhas, os milagres, para as profecias, que não é o caso do profeta do Antigo Testamento, é um dom de profecia, correto? É um dom de profecia, não é a situação do profeta do Velho Testamento. Os discernimentos de espírito, que são uma ferramenta para o servo de Deus, o praticante da fé, aquele que exercita a fé, enfrentar o inimigo. A variedade de língua e interpretação de língua. Então, olha só, imaginem vocês que uma pessoa na festa, lá na festa do Shavuot, é uma festa da peregrinação, essa é uma das festas de peregrinações, e vinha judeus de toda parte do mundo para Jerusalém naquele dia. Judeus de toda parte do mundo, judeus da Europa, judeus da Ásia, né? De toda parte do mundo, da África, estavam ali. E é interessante que eles viram alguém glorificar a Deus na sua própria língua. Viram alguém magnificar o nome do Senhor em latim, em romano.
em grego, em inglês, em fenícios, enfim, todas aquelas línguas que se falavam na época, eles viram. Se tivesse um brasileiro lá, ele ia magnificar o nome do Senhor na língua portuguesa, correto? Então, isso é uma coisa tremenda, isso é um milagre divino, é uma coisa maravilhosa o cumprimento da profecia. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Ele queria que eles se aprofundassem no conhecimento sobre essas manifestações, para entender o propósito, o seu real propósito. Porque quando a pessoa não entende, entenda bem isso, se a pessoa não compreender o alcance dessa dádiva divina, ela poderá, com certeza, e vai cometer sérios erros com relação ao uso dos dons espirituais. Exatamente, ao invés dela ir ao encontro, ela vem de encontro. Ao invés dela estar ao lado, ela vai contra, ela vai impactar. Entendeu? Então, olha só, é necessário compreendermos o alcance, a finalidade, o ideal de Deus com os dons espirituais. Era isso que Paulo queria. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Quer dizer, queriam confundir uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Era como se eles quisessem estabelecer um liame que não existia, estabelecer um paralelo que não existia entre o que eles estavam experimentando, o que estava acontecendo com eles, com as religiões pagãs, de onde eles vieram, de onde Deus os tirou, entendeu? Considerando, evidentemente, que a nossa vida, as pessoas, elas não alcançam a perfeição de uma noite por dia. A salvação é um processo. Você tem que entender que a salvação é um processo. Uma pessoa não se torna livre de uma noite por dia. A Bíblia diz que nós só seremos perfeitos quando aquele que é perfeito vier. E nessa caminhada, na execução desse processo, eles titubeavam a fé dessa forma quando procuravam estabelecer relação com as suas antigas crenças. Os coríntios precisavam ser instruídos de forma correta sobre a existência dos dons e a sua utilização dentro do culto e fora dele. Quer dizer, com sabedoria, debaixo da unção e da orientação divina. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. Correto? É o que nós vamos fazer nesse trimestre. Vamos estudar, vamos nos aprofundar sobre este assunto com uma finalidade: para que a igreja cresça, para que a igreja fortaleça, para que a igreja realmente possa usar, tomar posse daquilo que Deus colocou à nossa disposição. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Entendeu? Imaginem vocês que, olha só, a palavra de Deus é interessante, que os dons espirituais, toda manifestação espiritual ligada aos dons espirituais,
elas estão sujeitas à palavra de Deus, nada sai da palavra. Inclusive, como nós vamos ver, que as profecias, elas devem ser julgadas. Uma profecia, uma palavra de profecia, vamos dizer assim, ela não pode contrariar as Escrituras. A gente vê por aí, hoje, muitas profecias que na verdade a gente chama de profetada, entendeu? Profetada, porque profecias que contrariam as Escrituras. E a parte que vem a ferir os dons espirituais é a própria Escritura, eles não podem contrariar as Escrituras. Isso faz me lembrar, uma determinada ocasião em que uma pessoa, né, um líder religioso, arrancou o cinto e começou a dar correada no ar e disse que estava dando correada no diabo. Vocês veem só um exemplo, eu estou falando isso para enfatizar o que o autor fez questão aqui de destacar. Que às vezes a Bíblia traz os ensinos corretos sobre os usos dos dons e há distorções. Olha só, eu quero ler aqui, ó. A Bíblia traz à igreja, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessas esferas, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos, de muitas heresias. Quer dizer, imagine um cinto, alguém tentar atingir um espírito através de um cinto. Isso é mais do que uma heresia. Eu não sei onde esse homem aprendeu isso, mas na Bíblia não foi, correto? E muitas coisas erradas acontecem por aí. Muitas coisas erradas acontecem por aí por falta de conhecimento, por falta de vir à escola dominical, por falta de frequentar os cultos de ensino. Aí a pessoa fica cometendo erros banais, erros terríveis, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, com a orientação bíblica, correto? Portanto, o ensino correto, adequado da utilização dos dons é uma forma de prevenir o surgimento de práticas condenáveis no culto, correto? O ensino das Escrituras, o ensino correto das Escrituras visa, portanto, a prevenir, é uma prevenção para que práticas condenáveis, práticas réprobas, não venham a ocorrer no meio dos nossos cultos, certo? A palavra de Deus é um meio que vem aferir, balizar, vem conceder-nos todas as orientações necessárias para fazermos a obra de Deus de uma forma aprovada, né? De uma forma aprovada. Acerca dos dons ministeriais, nós falamos sobre os dons de serviço, dons espirituais e tem os dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Lá no livro de aos Efésios, no capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11. Correto? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É ele mesmo. Ele quem? Deus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que ele trouxe esses dons? Para que ele trouxe essa classe de crentes? Objetivando o crescimento da sua obra, o amadurecimento da sua obra, para que ela tivesse estrutura, para que ela cada dia se tornasse um edifício mais sólido. É o cumprimento daquela promessa
que ele fala com Pedro, ou com Petros, ele disse: na verdade eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha só que interessante: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado nos céus. Correto? É uma maravilha isso aí, quando nós falamos de dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos do Senhor concedeu-os à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacidade, dar capacidade. O objetivo desses dons ministeriais é dar capacidade. Correto? Para quê? Capacidade para quê? Para o serviço cristão. Aí lembra de João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Os dons espirituais não é para mim sentir grande. Os dons espirituais não é para mim ir à busca de holofotes. Convém, lembre sempre disso. Convém que ele cresça e eu diminua. Os dons espirituais é para serviço de Deus, é para você ser servo, para você servir. Correto? É para você ser servo. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Esses dons ministeriais vão promover o crescimento da igreja. Correto? Vão promover o crescimento da igreja. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Lembre que nós falamos da salvação, que ela é um processo. O desenvolvimento da vida espiritual é uma evolução positiva desse processo, denominado salvação, correto? Denominado salvação. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Tem a ver com servir. Servir para que essa igreja cresça, não só em número, mas em qualidade. Não adianta crescer em número e cair em qualidade. Isso tem que ser proporcional. Na medida que ela vai crescendo em número, também vai crescendo em qualidade. Porque o objetivo maior do Evangelho é levar-nos à perfeição. Correto? É aquela luz que vem, é como quando nós somos chamados, onde é que a gente é chamado da onde? Das trevas. Então você está nas trevas, aí você é chamado. Quando você é chamado, a luz começa a clarear, refletir em sua vida. E essa luz, ela vem refletindo aos poucos, ela vem refletindo na medida que você vai dando lugar, né? Que Deus vem trabalhando, vem encontrando, Deus vem encontrando oportunidade em você, porque Deus não invade a vida das pessoas. Lá, a passagem do livro de Apocalipse diz: ó, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, a cada dia tome sua cruz e siga-me. Tudo isso são propostas bíblicas que dão a entender que você deve abrir a porta para Deus entrar na sua vida. Você deve abrir a porta da sua casa. Se você não fizer isso, Ele jamais vai arrombar a porta da sua casa, da sua vida, para participar da sua vida. Não, Ele não vai fazer isso. Você tem que fazer a sua parte. Embora ela é bem pequena, mas é necessário que você faça, correto? E as bênçãos de Deus vai acontecer, sem dúvida alguma, na sua vida, correto? Vamos ao terceiro ponto dessa lição.
Corintos, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelo sensacionalista, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade. Lamentavelmente, isso é verdade. Em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para o melhor servirmos a igreja de Cristo. Coloque uma coisa na sua cabeça. Os dons de Deus foram te dados para você servir a obra de Deus. Isso não é mérito seu. O dom é de Deus, correto? Se você fala uma língua dos anjos, isso não é mérito seu, isso é para a glória de Deus. Se Deus te deu a unção de discernimento, isso é para a glória de Deus, não é para a sua exaltação. Seja servo, entendeu? Se humilha. Essa é a ideia que a palavra passa para nós. Diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Correto? O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados àquela situação de Corinto. Porque Paulo chama essa igreja, apesar que ela tinha muitos, eu acredito que a igreja, pelo que nós vemos nas Escrituras, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas eram carnais. Paulo chamava eles de carnais. Sois carnais. E ele entra com a palavra para trabalhar na vida deles, para que eles viessem a crescer, deixar de ser menino em Cristo e crescer em Cristo. Eles tinham que ser menino no pecado. O pecado cada vez você tem que ir regredindo, mas em Cristo você tem que crescer, certo? Olha só, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Entendeu? Deus, veja só, quando nós nos apresentamos perante o Senhor em oração, nós pedimos, ousamos pedir a Deus alguma coisa, isso é uma forma de nós interagirmos com Ele, até mesmo para o crescimento da nossa fé. Mas a verdade é que, antes de você sequer pensar, quanto mais externar qualquer palavra, Deus já sabe a sua necessidade, entendeu? Deus já sabe a sua necessidade. Então Deus sabe qual é a necessidade da igreja, de cada igreja local. E Ele vai agir de acordo com a necessidade de cada igreja. Autossuficiência, agora, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Graça de Deus, por quê? Nós temos aprendido graça como favor não merecido e muito mais, entendeu? Imagine graça como algo que você precisa fazer alguma coisa, você precisa alcançar alguma coisa, você precisa realizar alguma coisa, só que o que você tem não dá para fazer, não dá para realizar nem 5% disso que você precisa realizar.
E Deus vai e completa todos esses 95% que você não tem condições de realizar, Ele realiza para você. Isso é a graça de Deus. Então você vê que quando você recebe alguma coisa pela graça, não tem nada a ver com mérito seu, entendeu? É graça de Deus, é aquilo que você não mereceu, aquilo que não estava no seu alcance, aquilo que não é da sua sabedoria, não é da sua capacidade como ser humano, mas é pura graça de Deus, é favor que vem dele, correto? Então, isso exclui, não aceita, não suporta essa questão aí da autossuficiência. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não podemos orgulhar-nos, portando-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas é com humildade e temor a Deus, pois esses dons são do Senhor. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado, correto? Contra o Senhor e contra a igreja. Use com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e o 14, entre dois capítulos que fala sobre os dons espirituais, e que o apóstolo faz questão de destacar, porque o que adianta? O que adianta, por exemplo, você ter fé para mandar o paralítico andar e esse andar? O que adianta você profetizar, você conhecer as coisas ocultas, ver as coisas ocultas através do discernimento de espírito e muitos outros dons espirituais, se você não tiver amor? A Bíblia fala que isso é como um sino que tinha um metal que zoa, entendeu? Sem caridade, sem amor, os dons espirituais perdem o sentido. Nós somos orientados a buscar os dons espirituais, mas fortalecidos no amor de Deus, praticando o amor. Nós temos que praticar o amor a cada dia, e fazendo isso, após isso, nós vamos buscar os dons espirituais, correto? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta os recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então lembre disso, esses dons, esses recursos, Deus deixou para nós, eles não foram recolhidos para os céus, porque o Espírito de Deus ainda está na terra, correto? Vamos ser fiéis, vamos nos esforçar, vamos nos colocar à disposição de Deus e sermos fiéis ao Senhor, e certamente essas bênçãos serão desfrutadas por todos nós, e nós vamos alcançar a proposta de Deus, que é um dia sermos perfeitos, como Ele é perfeito, entendeu? Assim o veremos como Ele é, diz a palavra, porque seremos semelhantes a Ele, entendeu? Essa ideia de sermos semelhantes a Ele quer dizer que a sua palavra e tudo aquilo, toda essa mesa, quando nós estamos falando de dons espirituais, eu disse no início, né, como ferramentas, né, é toda uma mesa preparada que Deus colocou para nós nos fartarmos dessa abundância. Vinde sem dinheiro e sem preço, né, compre sem dinheiro e sem preço, leite e mel, entendeu? Quer dizer, é a terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel hoje está aqui, é a palavra de Deus, é o leite, é o mel, é a sua lei, é a sua lei. Então tenha certeza disso. Eu quero que você medite nessa palavra, nessa manhã. Isso que nós tivemos, pela misericórdia do Altíssimo, a oportunidade de estar aqui meditando com vocês, que essa palavra possa ser uma bênção em sua vida.
Eu quero orar por você nesse instante. Meu Deus, eu quero te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pessoa que está nos acompanhando, ó Deus, através dessa transmissão, abençoa ela de uma forma especial, Senhor. Que ela possa compreender a extensão da Tua palavra e que o uso dos Teus dons, Senhor, os Teus dons possa chegar até ela, ó Deus, e que ela possa entender realmente o significado da nossa chamada, o fato, por que estamos aqui, qual é, Senhor, a missão que temos para cumprir na terra dos viventes, até o dia que o Senhor nos chamar na glória. Deus, entregamos a cada um em vossas mãos, no nome de Jesus. Os irmãos que colaboram conosco na técnica, Senhor, abençoa também, em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Que Deus vos abençoe. Eu quero te aguardar para logo mais, a partir das 19h30, quando estaremos aqui num grande culto de adoração a Deus. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal Assembleia de Deus no YouTube, para que você possa estar recebendo as novas notificações e ao mesmo tempo nos ajudando também a fazer essa obra. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.